Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é o estudo bíblico, que tem como tema a criação e o Criador. O que nós vamos aprender aqui nesse estudo é sobre a criação de Deus e como Deus criou todas as coisas. É aqui que nós vamos aprender nesse estudo. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes disso também eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui agora para o estudo de hoje, estudo bíblico de hoje, que tem como tema a criação e o Criador. Quem criou os céus e a terra? Quem criou os céus e a terra? Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos aqui que Deus, ele criou os céus e a terra, que Deus é o Criador, porque Deus falou e tudo se fez. Então Deus é o Criador dos céus e da terra. Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas? Pois nele, o Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Então, quem foi que criou todas as coisas? Jesus, o Filho de Deus. Ele que criou todas as coisas, quer seja principados ou potestades, sejam soberanias, tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu vou compartilhar com vocês aqui 2 versos da Bíblia. Aqui está em João capítulo 1, verso 3. Eu quero ler para vocês. Depois nós vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui. Por meio da palavra de Deus, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. Deus falou e tudo se fez. Ele falou, haja luz e houve luz. Haja estrelas, houve estrelas. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Agora vamos para Hebreus. Hebreus, aqui, capítulo 1, verso 1 e 2 e 3. Eu vou ler esses 3 versos para vocês. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Olha o título, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, verso 1, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Verso 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele sustenta o universo com a sua palavra. Jesus agora está no céu. Ele está no céu, assentado à direita
de Deus. Qual foi o objetivo? O que os céus manifestam? Em Salmos 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Qual foi o objetivo de Deus criar a terra? Está lá em Isaías 45, verso 18, que diz assim: assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus foi somente Deus que criou os céus e a terra. Não tem outro Deus. Não há outro Deus. Somente Deus. Deus é eterno. Que diz lá em São João, verso 8, 58. Jesus diz assim: antes de Abraão existir, o eu sou. O que Jesus disse? O eu sou. Jesus está dizendo: eu já existia antes de Abraão existir. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já existia. Deus é eterno. A imagem de quem o homem foi criado? A imagem de quem? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. Então nós somos a imagem de Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus criou nós, a sua imagem. Nós somos filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus, minha querida, meu querido. Então nós somos importantes para Deus. Deus nos ama. Que Deus nos ama, que Ele deu seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Para a gente não perecer, mas encontrar a vida eterna em quem? Em Deus. Nós só encontramos vida eterna em Jesus Cristo. Se nós estamos em Jesus, nós temos vida. Se nós ficamos longe de Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. O que Jesus disse em sua palavra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha como que nós somos importantes para Jesus, que Deus criou a sua imagem. Que lar Deus preparou para o homem no princípio? Que lar que Deus preparou? Está lá em Gênesis, capítulo 2, que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, Deus ele criou o jardim do Éden. Deus colocou o homem lá para tomar conta do jardim, para cultivar o jardim. Foi isso que Deus fez. Colocou o homem para tomar conta do jardim do Éden. O que se pode perceber através das coisas criadas? Romanos 1:20. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, verso 20. O cristão é feitura de quem? Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos feituras de Deus criado em Cristo Jesus. Nós temos que ser cristão de boas obras. Praticar o que a Bíblia ensina. Ajudar as pessoas. Fazer o bem. Essas são as boas obras. Cristo, quando estava na terra, vamos pegar o exemplo de Cristo Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, o que ele fez? Jesus só praticou o bem. Jesus ajudava as pessoas, falava da palavra de Deus. Por isso, o que diz aqui em Romanos 1:20? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. A divindade de Deus é conhecida desde o princípio do mundo. Em Deus habita toda a plenitude da divindade. Deus já existia antes de tudo ser criado. O que Deus nos fez? Ele nos criou para nós fazermos boas obras. Nós, como os cristãos que acreditamos em Deus, nós temos que ser pessoas de boas obras. Ser como Cristo Jesus foi aqui na terra. Queridos, Jesus tem que estar em nossos corações. Você tem que ser um missionário de Deus. Você tem que ser uma missionária de Deus. Falar da palavra de Deus. Espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então esse foi o estudo de hoje. A criação e o Criador. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. O que é a palavra graça? É salvação. Como diz em Efésios, pois pela graça sois salvos. Não é dom de vós, é dom de Deus. Então a graça de Deus é dom de Deus. E Deus nos deu de graça. Basta você aceitar a Jesus em sua vida. Se entregue a Jesus hoje em sua vida. Amém?